E aí, estudantes do YouTube, tudo bem? Eu sou o Gabriel, certo? Sou professor de Química e eu criei um canal no YouTube, Quimicando com Biel, que é o nome desse canal aqui, onde eu vou estar postando videoaulas de vários assuntos de Química para ajudar vocês naquela provinha que vocês vão fazer amanhã, ou até mesmo para o vestibular, para o Enem e tudo mais, e para a compreensão de vocês, certo? Eu vou começar a aula de hoje falando sobre modelos atômicos. Galera, para vocês entenderem como que foi, começou as ideias, as teorias dos modelos atômicos, nós temos que voltar lá na época da Grécia Antiga, onde tinha aqueles famosos filósofos, onde eles ficavam brisando sobre a vida, pensando do que somos feitos, para onde vamos, qual a razão de existir e tudo mais, essas coisas. E tinha um cara chamado Aristóteles. O Aristóteles, ele estava em dúvida, ele estava pensando, estava estudando, estava tentando compreender do que nós somos feitos, do que a parede é feita, do que eu sou feito, do que compõe o mundo. E ele propôs uma teoria de que nós somos formados por 4 elementos. Esses 4 elementos seriam o mesmo daquele seriado Avatar: água, terra, fogo e ar. Então, eu seria formado por esses 4 elementos, a cadeira e tudo. Gabriel, mas como assim? Eu sou formado de fogo? Galera, se eu pego a minha mão, olha como que foi que Aristóteles pensou. É assim, se eu pego a minha mão, coloco fogo, minha mão pega fogo. Então eu tenho um fogo dentro de mim. Só que eu preciso de um incentivo para o fogo ativar e pegar fogo na minha mão. E Gabriel, e terra? Quando eu morro, sou enterrado, eu viro terra. Então, sou feito de terra também. Água, eu bebo água, então sou feito de água. Ar, eu cheiro, então sou feito de ar também. Beleza? Aí a ideia foi avançando. Só que aí surgiu um cara chamado Demócrito. O Demócrito, ele pensou assim: como assim? 4 elementos? Água, terra, fogo? E eu sou formado disso? Não, não. Eu sou formado por uma única partícula indivisível. O Demócrito, ele pensou assim: se eu pego um papel e rasgo, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais rasgar esse papel. Aí o que Demócrito pensou? Nós todos somos formados por uma única partícula indivisível que tem o nome de átomo, do grego indivisível, que seria a menor parte desse papel, seria a menor parte de mim, seria a menor parte de tudo. Tudo bem? Aí veio o Dalton. O Dalton, ele aprimorou essa ideia do Demócrito de átomo e ele deu uma forma para esse átomo. Ele disse que o átomo seria como se fosse uma esfera, uma bola de bilhar. Aqui eu não tenho bola de bilhar, tá? Mas eu tenho um limão que vai servir como uma bola de bilhar. Esse limão aqui, ele é esférico e ele é maciço, tudo bem? E o legal dessa teoria do Dalton é que ele continua indivisível, o átomo. E o bacana também é o quê? Que os átomos diferentes, quer dizer, elementos diferentes, têm átomos diferentes. Então, pode ser que elementos tenham átomos maiores e elementos tenham átomos menores. E todos os elementos vão ter átomos iguais. Então, os elementos do limão vão ter os átomos desse tamanho. Elementos com o tamanho da bola vão ter átomos desse tamanho iguais. Tudo bem? E a ideia do Dalton é legal porque ela se junta com a ideia do Lavoisier da conservação de massas. Lembra o que Lavoisier falava? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então os átomos, eles na reação química, eles apenas se juntam com os outros átomos, formando outros átomos nos seus produtos, conservando esses mesmos átomos. Tudo bem? E galera, depois surgiu a teoria do Thomson. O Thomson é a famosa teoria do pudim de passas. Sabe o pudim? Tudo mais? Não tem as passas ali? As passas seriam os elétrons. Como assim? Relaxa que eu vou explicar para vocês. O Thomson estava trabalhando com raios catódicos, estava fazendo experimentos com raios catódicos. Ele descobriu que o átomo agora não é mais indivisível, que o Dalton e o Demócrito falava. O átomo agora é divisível. O átomo tem elétrons. O Thomson é considerado o pai de elétrons. Ele que descobriu os elétrons, a carga negativa. Então, ele propôs que o átomo é como se fosse um pudim de passas, aonde aquela parte de leite condensado, aquela parte gostosa, seria a minha parte positiva do meu átomo e aqueles elétrons seria as uva passas.
Mas, Gabriel, pudim de passas, eu nunca vi como que é. Eu não consigo pensar na minha cabeça, eu não consigo raciocinar. Galera, eu sei, é uma sobremesa francesa, quase que ninguém come. Então vamos lá. Eu assemelho com um panetone. Pensa assim, eu cortei o panetone ao meio. Estão pensando no panetone ao meio? Não tem as ovinhas passas do panetone? Aquela ali são os elétrons. A parte gostosa do panetone, que é o pão, é a parte positiva. Beleza? Aí depois do Thomson, surgiu o Rutherford. O Rutherford, ele fez um experimento bem bacana, onde ele colocou uma folha de ouro e nessa folha de ouro ele começou a emitir partículas alfas. Gabriel, o que é partículas alfas? Partículas alfas são partículas com cargas positivas. Quando aquelas partículas elas passaram pela folha de ouro, a maioria passou, mas algumas refletiram. O que ele pensou? Algumas estão refletindo, algumas não estão passando, algumas estão bloqueando. O que será que está causando isso? Partículas alfas, carga positiva. Positivo, positivo, se repele. Então, ele propôs que aquelas partículas alfas estavam se chocando com outras partículas positivas. Beleza? Então, ele propôs o quê? Que o átomo ele vai ter um núcleo, que é onde que fica os meus prótons e os nêutrons. Os prótons que seriam minhas cargas positivas. Os nêutrons, eles têm que estar ali para evitar a dualidade entre os prótons, para eles não se chocarem e para não acontecer um negócio bem louco ali, tá bom? Os nêutrons servem para neutralizar aquela minha carga positiva. Tudo bem? E galera, esse modelo, ele se assemelha com o modelo planetário. Então pensem assim comigo. O átomo seria o centro dele, o núcleo dele, certo? O núcleo dele seria o átomo, o núcleo de um átomo onde ficam os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles orbitam nesse meu átomo como se fosse uma atmosfera, como se fossem os planetas, tudo bem? Que seria a eletrosfera, meus elétrons orbitando o núcleo do meu átomo, onde ficam os meus prótons, tudo bem? É o famoso modelo planetário do Rutherford. Então, recapitulando aqui, Demócrito começou a teoria falando do átomo que seria indivisível, que é o papel. Rasguei o papel, uma hora não consegui rasgar mais, é a menor parte da matéria, a menor parte indivisível, não consigo mais rasgar. O Dalton, ele falou da bola de bilhar, aonde que os elementos iguais teriam átomos iguais e o átomo se assemelharia a uma bola de bilhar. Ele seria esférico, maciço e indivisível. O Thomson, ele descobriu que os átomos eles podem ser divisíveis e que eles têm elétrons, que é a teoria do panetone, onde os elétrons seriam as uvas passas que ficam ali nele e a parte positiva seria o pão, a parte gostosa de se comer. Já o Rutherford, ele colocou um modelo planetário, onde o átomo teria um núcleo, onde ficam os prótons, que é a carga positiva, e os nêutrons. Nesse núcleo, se orbitariam em volta nele os elétrons, onde ficam os a eletrosfera através de orbitais. Espero ter ajudado vocês com essa videoaula de hoje. Se inscreve no meu canal, curte o vídeo e obrigado.